Gabriel, tá começando mais um episódio do Brabascast, o podcast do Portal Corinthians Feminino. Eu sou a Tati Carvalho e eu tô aqui mais uma vez com a Letícia Lázaro, o Daniel Kepler e a Meg Salazar. E hoje, infelizmente, a gente vai falar da derrota no Majestoso que resultou no vice-campeonato da Supercopa, primeira vez que a gente perde esse título. Bom, e novamente, contrariando todas as expectativas, o Piscinato mexeu no time e escalou a terceira escalação dessa competição diferente. E aí, quem ele mandou para campo foi Lelê, Thaís Regina, Marise e Thaís Ferreira numa linha de 3, Paulinha, Yaya, Zanotti, Duda Sampaio e Tamires ali pelo meio, Vicky e Ariel na frente. E eu queria saber de vocês se vocês esperavam esse time, se vocês gostaram da escalação, se teriam feito algumas mudanças. Dani, se quiser començar falando. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que estiver assistindo a gente ou ouvindo, né? Então, eu acho, a gente conversou um pouco sobre isso, inclusive, né, durante o jogo, e foi uma escalação melhor do que contra o Cruzeiro na semifinal, né? E eu achei que acabou ficando um pouco coerente com o que o Piscinato está tentando apresentar nesse início de temporada. Isso é bom? Não sabemos. Mas que está coerente com o que ele está propondo, acabou ficando sendo, né? A gente vai falar ainda sobre o jogo durante o episódio, né? Mas o fato é que a gente não tomou gol novamente, né? Quisemos muito tomar? Quisemos muito tomar, mas não tomamos. Foi a primeira vez desde 2022 que o Corinthians passa por uma Supercopa sem ser vazado. Esse é um ponto que acaba ficando um pouco de fora por causa de todo o contexto, né? Mas eu achei a escalação coerente dentro do que ele imagina de jogo. Eu só me preocupei com o André Salves no banco, por ele ter falado na coletiva que não foi questão física, foi uma questão dele, opção dele. E isso me preocupou bastante, mas fora isso, estava coerente até. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu concordo. Eu também acho que foi coerente com o que ele propôs durante toda a Supercopa e também com essa questão de rodagem, né, que ele falou que ia dar e tudo mais. Essa questão da Andressa Alves, eu realmente achei que ela iria pro banco por isso, né, porque, por exemplo, o Zanotti ficou em banco em um jogo, a Vicky ficou no banco em outro, então imaginei que seria uma tendência, mas a questão é que, assim como os outros jogos, essa escalação inicial não funcionou, né? Então, é preocupante. A Meg falou que ela tá fora, então, enfim, acho que eu vou seguir. Bom, eu vou admitir que eu achei essa escalação ok, assim. Ariel de titular, não acho que ela deveria vir para isso, mas como é de temporada. Paulinha também, assim, não é o nosso nome ideal para o lado direito, mas é o que a gente tem hoje, a gente não sabe da condição da Letícia, e a gente também viu ao longo da temporada passada que talvez ela não seja a primeira escolha do Piscinato, por, enfim, questões de estilo de jogo mesmo, então acho que é o que a gente deve ver aí ao longo da temporada. E ao longo do jogo a gente também teve Carol Nogueira, Andressa Alves, Juliette, Letícia Monteiro e a Robledo entrando aí ao longo da partida. Queria ver com vocês, vocês gostaram das mexidas? Acho que a única unânime aí, as únicas, né? Andressa Alves e Letícia Monteiro, que são os nomes que a gente estava mais falando bem nos últimos episódios. Mas os outros três aí, acho que talvez a gente tinha escolhas melhores, talvez outras opções no banco, né, Leti? Pra mim o jogo morreu ali quando ele colocou a Carol Nogueira na ala direita. Não faz sentido nenhum. Existem milhares de opções melhores do que a Carol Nogueira ali naquela ala. Não sei nem se ela já fez isso na vida dela, se ela já jogou dessa maneira. Ela jogando ali na ala direita, ela não foi nem perigosa, que ela é uma jogadora mais aguda, mais rápida, mas ela não foi nem perigosa e nem conseguiu cobrir aquele lado do campo direito. Também logo depois, no início do jogo, já veio pênalti também, né? No início do segundo tempo, melhor dizendo. E já condicionou o jogo de novo. O Corinthians deu uma assustada total ali. Mas a Juliette, eu vi agora a Tamires, ela falou, né, que foi uma questão do piscinato, não foi uma questão física, mas estava claramente morrendo já, né? Ela já não estava mais se aguentando em pé. Então, imagino que ele tenha percebido o que a gente percebeu, o que todo mundo percebeu. E a Juliette é a reserva, né? É a única opção que tem na lateral esquerda, então não via nada muito diferente disso mesmo.
A Robledo entrou pra bater pênalti, basicamente. Ela entrou já no final do jogo. E a Letícia Monteiro e a Andressa Alves era a tendência a entrar, né? Elas têm entrado em todos os jogos, então imagino que tenha sido isso. Mas eu achei que o Piscinato mexeu mal. Ele mexeu mal em relação às peças, algumas peças que entraram, em relação a como ele posicionou essas peças dentro de campo. E, enfim, ontem deu tudo errado e é isso, mas eu acho que teve muito, muito dedo dele nisso, sim. Eu vou concordar. Inclusive, Robledo, obrigado por nada, né? Você entrou para fazer uma coisa e você não fez o que tinha que fazer. Olha, tá de parabéns, viu? Parece eu às vezes aqui no meu dia a dia. Mas eu fiquei um pouco decepcionado porque. Não com o Robledo, no geral, né? Porque eu tava com uma pequena esperança que a Jaqueline ia entrar, sabe? No segundo tempo. Eu vi ela no banco. A gente especulou sobre isso, né, no último episódio. Falou ali, de repente, colocar ela, não sei o quê. Ela seria uma escolha bem mais natural, talvez, até para uma disputa de pênaltis, de repente, porque já conhece esse ambiente, já participou de finais, né, já foi importante em momentos assim. Ainda mais jogando um pouquinho, né? Menos tempo para fazer besteira, tá? Entraria para bater o pênalti, eu acho que ela talvez guardasse. A chance dela guardar um pênalti é bem maior que a da Robledo, eu acho. Até pelo momento. Convenhamos que o gol é muito grande, né? A gente já falou sobre isso. A gente não consegue entender por que o Corinthians tipo, não consegue ir bem em disputa de pênalti com um gol daquele tamanho. Mas eu acho que a única decepção fica mais por conta disso, assim, da minha parte. Eu esperava ver a Jaque jogando, nem que fosse uns minutinhos. Carol Nogueira é uma coisa inacreditável, a gente ainda depositar esperança, sabe? Por mais que uma das poucas chances no segundo tempo tenham sido dela, né? Olha a situação que a gente estava no jogo. A maior chance do Corinthians, talvez, no segundo tempo, foi da Carol Nogueira. Perdeu um gol ali e nem estava tão difícil. Então, foi realmente. O Leti resumiu bem. Foi um jogo onde nada deu certo, infelizmente. Meg, a gente está falando de quem entrou e de quem saiu do time que foi titular e das que entraram. Não sei se você quer complementar com alguma coisa agora que você voltou. Cara, eu só peguei o finalzinho do Dani falando sobre a Carol Nogueira, gente. É inacreditável, assim. Meu Deus, cara, é muito difícil, porque o ruim de você ter jogadora bagre no elenco é que uma hora ela entra, uma hora o time precisa dela. Entendeu? Então é muito complicado, porque se você tem uma jogadora lá que ela não vai entrar, ok, mas aí ela nem fica no banco, entendeu? Para jogar jogo de Paulista. A Juliette, pô, a Juliette é uma piada de mau gosto. A Robledo, ela veio para ser a craquinha ali do time, para ser a substituta ali, talvez, da Portilho, e ela veio para ser a substituta da Nogueira. Então, assim, tá muito complicado contar com essas jogadoras, porque o Corinthians precisa de pontas, precisa de velocidade. E eu queria muito que ela... O engraçado é que ela, tipo, realmente foi substituta da Portilho, mas infelizmente foi a Portilho de 2024. A que não tava jogando nada. E aí ela tá substituindo a altura, porque ela também não tá jogando nada. Aí tá ela, tá a cara, é de verdade, é que eu não sei, Deus tá tocando no meu coração pra eu não falar da Nogueira. Porque é muito difícil ver ela entrando em campo. Ela entra, minha esperança de ganhar o jogo sai. Eu não sei como é que o Piscinato consegue olhar pro banco e pensar, ela vai resolver minha vida. Sabe, tipo, o time tá ganhando, tá perdendo, tá empatando, precisando do resultado, e vai colocar ela no jogo, sabe? Deus abençoe ela pela final do ano passado, e ela conseguiu garantir mais 2 anos de contrato, sabe? Sei lá, gente, o Corinthians virou uma central de bagre, e até as jogadoras que eram craques, tipo a Duda Sampaio. Pô, o que foi o jogo da Duda Sampaio? Sabe, tipo, a Carol Nogueira, eu evito até falar, porque a gente não espera muito dela. Ela entrou em campo e fez exatamente o que a gente achou que ela ia fazer, nada. Agora, quem a gente espera? A Duda Sampaio da vida também não fez nada. Aí sim me decepciona. É isso que é foda. Bota o pita, Lete, desculpa. É isso. Você nem fala palavrão, não tem que pôr pi. Eu acho que o maior problema de você contar com bagres no seu time é que uma hora elas vão entrar. E às vezes elas vão entrar numa final de campeonato e a gente que lute, assim, tipo, o problema não é colocar a Juliette, ou a Paulinha, ou a Ariel, ou o Carol Nogueira. O problema é ter elas no elenco.
tipo assim, Carol Nogueira, ninguém entendeu porque que ela ficou. Beleza, ela teve 5 bons jogos no final da temporada. Ela falou assim, pô, obrigada por fazer o mínimo e boa sorte no seu novo destino. Tipo assim, não tinha condições de ter renovado. E aí agora a gente chega em jogos importantes, olha pro banco e tem que depender de Robledo, de Carol Nogueira, de Ariel, gente que não decide nem o que vai jantar, imagina decidir um jogo pelo Corinthians. Então acho que a gente tem esse problema de montagem de elenco no ataque, que a gente já tinha comentado, inclusive nos episódios anteriores, que eram muitos nomes que são promessas e que a gente precisa torcer para que deem certo. E até agora o que a gente viu é, assim, para mim é preocupante para o resto da temporada a gente ter esses nomes para precisar tirar alguma coisa da cartola, porque não vão tirar. Não, o que me pega muito nesse jogo específico é isso, tipo, o jogo, o primeiro tempo tava difícil e tal, mas não foi tão ruim quanto o segundo conseguiu ser pior que o primeiro tempo, e o Pizzinatto simplesmente foi lá no vestiário e resolveu, vou colocar a Carol Nogueira de ala direita. Tipo, onde isso ia funcionar na cabeça dele, sabe? Não faz sentido nenhum, gente. Não funciona. Não ia funcionar de jeito nenhum. Nem se o São Paulo tivesse sem ninguém na lado esquerda funcionar. E veio isso na cabeça dele, entendeu? Isso pra mim é mais preocupante, pelo menos. Porque já tinha que ter dado tempo dele perceber que isso não ia funcionar. E ele continua insistindo nas mesmas jogadoras erradas. E, enfim, a Johnson não tem chance. Não, também não que eu acho que ela vai ser a solução dos problemas, e também a gente tem como que tratar ela dessa forma, porque é um peso grande para uma jogadora que é muito nova, né? Mas tem opções melhores, sabe? Por exemplo, a Ludmilla também não é a solução dos nossos problemas, mas quando ela entrou melhor do que a Carol Nogueira, por exemplo. E, assim, milhares. A própria Letícia Santos, sim, a Letícia Santos, ela jogou o primeiro jogo, ela não fez nada de errado e não entrou mais. A Dayana Rodrigues, a mesma coisa. Ela jogou, ela foi substituída no início do primeiro tempo contra o Grêmio, não entrou mais. Então, tipo, sabe? Qual é, sabe? Eu acho que falta uma compreensão da parte do Piscinato, e não só dele, eu acho que da comissão como um todo, porque ele, ele deve ter apoio, né, para essas decisões que ele está tomando. De que o Corinthians, o Corinthians do Piscinato, principalmente, de 24 para cá, não é esse carrossel, sabe, de maravilhas, tipo que 4 ou 5 jogadoras ali acima da média vão sustentar as bagre, que vão estar lá andando em campo, sabe? É, isso, não vou dizer que a gente tinha tantas bagres assim no passado com o Arthur Elias, mas tinha aquelas jogadoras ali que era abaixo da média, vai. Só que elas se diluíam ali no meio, né? Você meio que não sentia muito bem quando alguém ali não correspondia, porque tinha as outras que davam sustentação, né? Que faziam o jogo acontecer. Que às vezes ganhavam o jogo numa jogada individual, num lance de inspiração, e muitas vezes com base nas loucuras do Arthur Elias também, né? Que ele metia o louco e fazia umas escalação ali que ninguém entendia e dava certo. Hoje não, o time é muito mais operário. É muito mais operário. É um time que luta muito mais, que sofre muito mais, e a gente nem estava sabendo como lidar com isso no ano passado direito, né? E é um time que, além disso, além de ter bem mais jogadoras operárias, as que deveriam sustentar essas bagres não estão fazendo isso, né? A Vika Albuquerque não fez uma boa Supercopa, a Duda Sampaio nem se fala. Se a gente for falar de jogadoras boas, a gente tipo, vai entrando nesse. Não vou me adiantar, a gente vai falar sobre isso provavelmente, mas tira 2 ou 3 ali, o resto não teve ninguém. Vou aproveitar isso que você falou, Dani, para puxar aqui. Antes a gente tinha com o Arthur Elias menos jogadoras bagres, eu concordo. Mas a gente tinha um coletivo muito forte, que por isso que as bagres estavam nesse carrossel, então elas iam entrando, as peças iam sendo trocadas ao longo do jogo, e por ser um coletivo muito forte, que comprava muitas ideias e que tinha um estilo de jogo bem fixado, acabava não mudando. A gente pode, talvez, atribuir esse desempenho até ruim das nossas estrelas por ter um coletivo mais fraco. Tipo, como o todo não está funcionando, as nossas peças também não conseguem funcionar o suficiente para tipo, fazer com que as bagres não sejam tão bagres. Tipo assim, acho que talvez o problema seja mais coletivo e aí acaba pegando no individual, talvez. Ou não, falta Duda, Vicky, Yaya e companhia darem uma acordada assim. Ou você acha que pode ser mais do coletivo? Ou tô louca, sei lá. Você tá louca. Eu vou resgatar um pouquinho um pedaço de um dos meus áudios surtando que eu mandei domingo para vocês lá no grupo. A parte que eu falo sobre o seguinte:
Eu acho que quando você tem jogadoras experientes no elenco, elencos experientes no geral, né? Não só no feminino, mas no masculino também. E tu percebe que o técnico é meio pancada, não tá sabendo muito bem como lidar com as jogadoras, não tá sabendo tirar o melhor delas. Os jogadores, as jogadoras, elas se reúnem lá naquele grupinho de WhatsApp que não tem o técnico e falam, ó, vamos assumir isso aqui? Vamos chegar lá em campo, num campo, vamos fazer tal coisa, tá? Porque a ideia, esse cara tá louco. Ele não tá sabendo escalar a gente. Então, ó, você, ao invés de você marcar por zona, vai no individual na fulana de tal. Ó, você, quando você perceber que a lateral tá avançando demais, cobre ela, sabe? Ó, você, vamos atacar de tal lado, porque atacar pelo meio não tá funcionando. Sabe, a gente tem jogadores no elenco, não são tantas mais, mas a gente ainda tem o suficiente jogadoras que poderiam fazer isso. Vamos ignorar o cara, sabe? Vão aqui em campo tentar resolver entre a gente, que a gente sabe como a gente joga. A gente se conhece. A gente entende como é que funciona aqui dentro. A gente está aqui desde antes dele, sabe? Eu acho que são jogadoras que, se fizessem isso e desse certo, dificilmente o Piscinato retalharia, sabe? Ah, não, você foi insubordinada, não, porque vocês estão querendo assumir o meu papel. Não, ele se colocaria no lugar dele, de um cara que não está sabendo fazer o que elas fazem por conta própria. E eu sinto que as jogadoras elas são muito passivas nesse papel de aceitar a orientação errada do técnico e não querer mudar. Porque eu não acredito que a Duda Sampaio, por exemplo, se vendo ali numa situação talvez de sobrecarga em alguns momentos do jogo, não queira buscar um apoio de companheiras, por exemplo, na criação. Ela fica sozinha, não faz nada e tá legal? É isso mesmo? Ninguém faz nada? Ah, o ataque vendo ali que não está recebendo a bola vai aceitar esse papel e aí ninguém ataca, ninguém faz nada, não vai buscar a bola e fica tudo por isso mesmo? Eu acho que é muito pouco. é, Esse papel dos jogadores atual é muito pouco perante o que a gente sabe que elas podem fazer. Então eu sinto que falta um protagonismo delas nesse sentido, entendeu? De às vezes assumir essa responsabilidade junto com o técnico, já que ele não está dando conta. Eu, sinceramente, acho que às vezes, em alguns momentos do jogo, elas até tentam, só que aí é aí que fica tudo bagunçado. Porque aí a gente vê a Zanotti indo pegar a bola no meio de campo e não aguenta mais voltar, sabe? E fica lá no meio do caminho. Então, eu acho que falta também um tipo de organização interna, tipo assim, não é só, ah, mano, a bola não tá chegando, então eu vou lá buscar, sabe? Acho que falta elas. E também, assim, sendo muito sincero, sem querer passar plano nem nada, assim, já passando, mas acho que tem muito a ver com o elenco novo, esse tipo de coisa. Ano passado, tiveram muitos momentos que eu sinto que foi isso que o Dani falou. De tipo assim, meu, não tá dando, vamos fazer o nosso aqui. Por exemplo, um exemplo claro pra mim foram os jogos contra o Bragantino, as quartas do Brasileirão, que o jogo não funcionava de jeito nenhum e elas deram o jeito delas e conseguiram passar, sabe? Na Libertadores também tiveram muitos momentos muito difíceis que eu percebi também que foi uma coisa bem interna, assim, sabe? E eu acho que agora André Salvo tá chegando, grandes lideranças foram embora, então pode ser que isso durante o ano comece a melhorar conforme elas forem se conhecendo mais e tudo mais. Mas eu acho, sinceramente, eu tenho a impressão que o problema é mais coletivo do que individual. Porque eu não consigo conceber, na minha cabeça não entra que de um dia pro outro, 5 jogadores resolveram parar de, sabe, desaprender a jogar bola. Não existe isso, gente. Não, assim, não tem como. Então, eu acho que é muito, muito coletivo o problema. Eu acho que tem muito a ver com a falta de conhecimento uma da outra nesse momento, mas não é só isso, porque tem muitas jogadoras que já se conhecem há muito tempo. Mas eu também acho que falta um pouco de autocrítica no sentido de, tipo assim, meu, eu não consigo mais fazer isso dentro de campo. Assim, eu não tô jogando bem nessa função, não tô jogando bem cumprindo isso que eles estão me mandando, sabe? Então, tipo, meu, não dá. E aí elas estão insistindo. Um exemplo, por exemplo, é a Vicky jogando no meio, sabe? Ontem chegou num ponto, quando a Carol Nogueira entrou, saiu, acho que foi a Paulinha que saiu, e ele tirou a Yaya e colocou a Andressa Alves. Ficou num ponto que o meio campo era a Duda e a Vicky. O meio campo Duda e Vicky não funciona nem se tem mais alguém. Vai funcionar as duas juntas, só as duas, pra fazer tudo. Entendeu? Então, tipo, mano, não faz sentido. Tem umas coisas que não fazem sentido. E eu acho que tem muito de coletivo, muito do que o técnico manda, mas também tem muito de elas tentarem assumir funções e papéis que talvez não estejam mais funcionando para elas ou não funcionem
para elas nesse esquema, com esse treinador, com essas companheiras. Tipo assim, não significa que a Vicky seja uma péssima meia, mas talvez ela não funcione jogando com meia junto com a Duda, e é isso, entendeu? E alguém tem que perceber isso. Eu acho que o nosso problema também é muito além, assim, do meio campo, porque eu acho que a Ariel, ela teve, assim, a bola do jogo em contra-ataques pelo menos umas 2 vezes. E a bola morria com ela. Quantas bolas morreram com ela de domínio, tipo, que eram oportunidades que podiam ser importantes. Dominar, pum, tocou a bola pro lado para alguém. Não, ela não consegue nem dominar a bola. Então, assim, muitas jogadas de contra-ataque, jogadas que podiam ser ataques positivos pra gente, resultar em um escanteio, alguma coisa que gerasse perigo, ficaram com as adversárias, porque a bola bate nela igual bater numa quina, bate e quica pro outro lado. Ela não consegue fazer esse domínio. E essas bolinhas que ela vai matando, porque parece que não são lances perigosos e a gente não vai percebendo, não vai pontuando, são lances que o time perde oportunidades no ataque, gera contra-ataque e tudo mais. Então, assim, eu acho que o nosso problema é que a gente. Todas não, porque a gente tá com bastante bagre agora, mas quase todas as nossas bagres estão no ataque, estão nas pontas, são as jogadoras de velocidade, as que deviam ter aquele talento individual para quando o time tá numa jogada ruim, não tá conseguindo, o coletivo não tá funcionando, conseguirem ser aquelas jogadoras agudas que vão para a linha de fundo, cruza para trás, tem alguém ali, pá. Não. Teve uma jogada ontem que a Carol Nogueira recebeu a bola, estava sozinha, eu não lembro se era a Zanotti, eu não lembro quem que estava na entrada da área. E ela conseguiu dar a bola nas costas da jogadora, completamente sozinha, sem pressão, sem nada. E mais um ataque que morreu ali. Então eu acho que são muitas jogadoras bagres numa posição que a gente precisava de jogadoras boas e agudas. E assim, eu não olho pro banco e falo assim, não, realmente vai ter uma jogadora ali que vai vingar e vai ser essa jogadora especial, que vai chamar essa responsabilidade. Porque eu acho que elas não têm essa capacidade técnica. São aquelas jogadoras trabalhadoras, jogadoras talvez pro segundo tempo, para entrar ali e tentar dar um pouco de velocidade pro jogo e tudo mais. Mas não aquela jogadora que vai chamar a responsabilidade de resolver. E aí a gente pode ter ali a Duda Sampaio, a Itana Bonmatí, a Alexa Putellas no meio, que se não tiver ninguém nas pontas ou no ataque para fazer o gol, não vai adiantar. A nossa 9 saiu e a gente ficou sem 9. Aqui, a nossa camisa 9 aqui substituiu estava no banco. Então, assim, se não resolver os nossos problemas nas pontas, nessas jogadoras de velocidade, e não vai resolver porque não vai contratar ninguém, que a gente está cheia de jogadoras, só que são de qualidade técnica mais baixa, a gente vai ficar assim durante o ano todo. Porque eu não vejo no Piscinato qualidade, assim, tática para pensar em um esquema que faça esse time funcionar dessa forma. Porque ele teria que resgatar, ressuscitar jogadoras que nem a Yaya, por exemplo. A Vicky eu ainda tenho. A Vicky não, a Duda eu ainda tenho essa esperança para ela, mas de resto, sinceramente, eu não sei o que esperar. Aí falou um negócio agora que é rapidinho. Me fez lembrar de uma coisa que me deu um estalo aqui, que acabou, né? Aquele Corinthians que as transmissões falavam assim, porque agora no segundo tempo, olha o banco do Corinthians. Tem fulana, tem ciclana, tem não sei quem, não sei quem, não sei quem. Quem botar, muda o jogo. Quantas vezes, né? A gente não viu isso? Até ano passado mesmo, menos. A gente olhava para o banco e o banco do Corinthians seria titular em qualquer outro time do futebol brasileiro. Isso não existe mais. Acabou. Acabou. As nossas jogadoras boas estão no time titular. Esquece. E me Quem preocupa entrar, muito, quem Dani, entrar, quem entrar no segundo tempo, acabou. Acabou. É redução técnica. Não tem como. Não tem alguém que você fale, não, agora vai. Não tem. Só em alguma loucura do Piscinato de botar a ruim para começar. E a boa ficar no banco. Aí dá. Mas fora isso, acabou aquele banco mágico do Corinthians. E a gente nem percebeu. a gente nivelou por baixo, né? É isso que me preocupa. Não foram os rivais que subiram de nível e, assim, igualaram ao Corinthians. A gente desceu de nível e igualou. E sabe o que é o pior de tudo? A gente tá deixando eles acreditarem que eles podem vencer a gente.
Então, assim, sabe aquele negócio do eu vou enfrentar o Corinthians, de já entrar com medo? A gente tá perdendo isso, a gente tá perdendo o respeito mesmo. Esse medo que os adversários tinham, sempre tiveram da gente, de putz, vamos enfrentar o Corinthians, vai ser difícil. Não, tá. Cara, de verdade, eu vi vários rivais falando, o Corinthians acabou. E assim, claro que o Corinthians não acabou, porque também eles não viraram o Corinthians, eles não estão num degrau assim absurdamente superior ao nosso. O problema é que a gente está ali muito próximo ou no mesmo degrau que eles agora. E a gente está deixando eles acreditarem que eles podem vencer a gente. Que eles não têm mais que ter medo do Corinthians. Muitas vezes, assim, até com o Corinthians do Arthur, em algumas finais, eu via que os times não iam tanto para cima do Corinthians por medo do Corinthians golear. E hoje a gente já não vê isso. A gente viu, inclusive, por muitos momentos, o São Paulo muito superior ao Corinthians. Assim como foi na final ano passado. O Palmeiras, assim, em muitos momentos, superior ao Corinthians. E isso não pode acontecer nunca. E aí me preocupa a gente dar essa liberdade para eles acharem que eles são iguais a gente e não são. E eu espero que a gente não fique nesse mesmo nível que eles por muito tempo. Eu acho que uma questão disso do banco ser mais fraco e tudo mais é uma questão um pouco complicada, porque eu acho que as jogadoras boas que a gente tem, elas têm todas as mesmas características. Então, por exemplo, a Letícia Monteiro no banco é uma ótima jogadora no banco. Mas ela tem a mesma característica, não a mesma, mas é uma jogadora semelhante à Vicky, uma jogadora semelhante à Duda. Ela não é uma jogadora que vai entrar na ponta e vai fazer um salseiro no meio, sabe? Assim, quando ele não vai jogar com todas as jogadoras juntas. Então, a Zanotti, a Vicky, a Duda, a Andressa, em algum momento vão estar no banco. Aí a gente vai olhar no banco e vai falar, ó, tem a Andressa, tem a Duda, tem a Vicky, que nem foi contra o Grêmio, por exemplo. E essas jogadoras podem mudar, mas são jogadoras com características muito parecidas. Então, o Corinthians não tem jogadoras diferentes em posições diferentes, que tinha, por exemplo, ano passado a Yasmin na lateral, que é uma jogadora diferente na lateral. Ou então, por exemplo, a Jennifer, outro nível, a Milene, que seja, que a gente reclamava muito, mas ela tinha uma característica diferente das que estão lá, sabe? Então, por exemplo, se a menina estava no banco, a gente podia por ela esperar que ela vai entrar com intensidade, ela ia poder fazer centroavante, por exemplo. A própria Isabela também, ela tava. Sempre que ela tava, a gente tava no banco, a gente imaginava que a gente poderia esperar uma lateral com uma característica diferente, por exemplo. Agora o que eu vejo que a gente tem de melhor, assim, de opção é na zaga. E eu acho que a gente tem que falar sobre a zaga, que a zaga, apesar de durante essa Supercopa, assim, eu não senti confiança, no sentido de, eu ficava toda vez que me dava um medo de alguém dar a bola no pé da atacante, porque tava sempre no limite, mas elas não levaram nenhum gol. E enfim, das 4 defensoras do ano passado, 3 saíram. Então, também não é algo simples, né? Um novo esquema, tudo mais. Então, dentro das limitações, eu acho que o sistema defensivo fez uma boa Supercopa. Então, eu vejo hoje essa parte de opções da zaga mais sólida. Mas, por exemplo, a Dayana, a Letícia Monteiro, são boas opções de banco. Não são jogadoras que a gente confia ainda porque são novas. Mas, assim, em termos de talento, elas são boas. Eu acho que o mais preocupante segue sendo as laterais e o ataque. E eu não vejo a gente mudando esse panorama. E o problema é que as laterais e o ataque, no esquema que a gente tem hoje com 3 zagueiras, são o mais importantes, basicamente, que são as alas e as atacantes que, tipo, vão receber um monte de bola na teoria do meio, né? Mas, falando assim, de qualidade do elenco, acho que pesa muito. A gente tem algumas bagres, tá? Mas acho que a gente tem menos bagres do que a gente age como se a gente tivesse. Então, acho que, assim, o problema é que hoje o nosso coletivo é ruim. Tá? Eu acho que o nosso problema não é o banco ter fulano e ciclana, o time titular ter fulano e ciclana. Acho que o problema é que o nosso coletivo hoje é fraco. E a partir do momento que o coletivo é fraco, a Ariel vai ficar ainda pior, a Robledo vai ficar ainda pior. Então, os jogadores que já não estão acima da média vão ficar abaixo da média em vez de conseguirem fazer o feijão com arroz. Eu acho que é exatamente o contrário que a gente tinha com o Arthur. O coletivo do Arthur potencializava as jogadoras. Então, as medianas viravam craques. E com o Piscinato, não. Com o coletivo ruim, as medianas ficam horríveis. Eu acho que, assim, se o Piscinato... E as craques viram normais. Exato. Eu acho que esse é o principal problema do Piscinato hoje, é que ele não encontrou um time, não encontrou um jeito em que ele consegue potencializar as jogadoras que ele tem. Ele não consegue fazer isso, tá mudando o esquema, acho que ele tá tentando,
mas ainda não conseguiu. Enquanto a gente não tiver um coletivo forte, um coletivo que se entenda, que saiba exatamente qual é a proposta do jogo, a gente vai sofrer com o time que tiver. Tipo, a Meg falou, pode colocar a Alexia, a Aitana, e é verdade, porque vai ficar bagunça, porque ninguém sabe exatamente o que fazer taticamente, como se posicionar. Eu acho que, assim, o mais preocupante para mim é isso. O nome, se a gente for pegar, sei lá, 30 nomes, que a gente tem 23, não sei direito, não são nomes horríveis. Eu acho o nosso elenco muito melhor que todos os elencos do Brasil. Só que se o coletivo não funciona, pode trazer a Marta, pode colocar a gente aqui que a gente vai jogar tão ruim quanto as mansas. Que o problema, eu acho que não é tanto nos nomes. Então, eu acho que é isso, assim, que mais me preocupa é que o coletivo hoje é muito fraco. E por isso que os outros times estão igualando. Porque é muito fácil jogar contra esse Corinthians. Você marca do Sampaio, acabou o time. Você pressiona na defesa do Corinthians, acabou o time, porque a Marise é a única que tem uma saída de bola um pouquinho melhor, que as outras duas fazem o básico. Então hoje é muito fácil marcar esse Corinthians enquanto não tiverem soluções táticas, mudanças, o time soubesse aquele carrossel, aquele futebol total que a Leti falou do Piscinato, a gente vai continuar tendo os mesmos problemas no meio, os mesmos problemas do ataque, porque o problema é algo maior. E aí, enfim, inclusive queria ver com vocês que a gente está falando muito do time, das jogadoras. Eu vi algumas pessoas falando da postura do time do Piscinato, né? Que além do problema coletivo, aparenta para nós de fora um problema de postura, de que elas acham que a todo momento elas vão ganhar, só que como o time é uma grande bagunça, acaba que essa vitória não vem ou precisa vir por questões individuais. Queria ver, Meg, você acha que o Corinthians tem uma postura frouxa dentro de campo? Ou, enfim, como a gente está vendo tudo de ruim, a gente acaba fazendo essa análise também, mas não é assim. Não, acho que o Corinthians tem uma postura extremamente passiva. Extremamente passiva. Eu acho que não é nem questão de ser frouxo. O Corinthians é literalmente isso. O Corinthians é manso. É aquele pitbull banguela que, tipo, morde, mas não machuca ninguém. Então, assim, é um time que vai, ataca, mas só ronda a área, não consegue fazer nada, é chuveirinho. E é umas bolas, assim, uns cruzamentos para ninguém, que normalmente fica ali com a defesa. É um time que... O engraçado é que contra o Grêmio, eu vi, assim, uns... Como posso falar? Uns flashes de futebol no Corinthians, de agressividade, depois que a jogadora foi expulsa. Eu consegui enxergar isso. O time tabelou, o time teve triangulação, teve calma, colocou no chão, as jogadoras conseguiram ser inteligentes, passar a bola e tudo mais. Mas, assim, quanto o Cruzeiro, eu já não vi isso, não sei o que aconteceu. E, assim, a mudança de postura, você viu naquele jogo contra o Grêmio. O Corinthians começou um jogo muito nervoso, muito... como posso falar? Tentando atacar, não conseguindo nada, muito nervoso, errando passe e tudo mais. Quando elas se acalmaram com a questão da expulsão e tudo mais, o Corinthians conseguiu fluir. Então, assim, talento tem. Um pouquinho de tática, um pouquinho de trabalho, treinamento, ainda tem. Então, assim, eu não sei o que está acontecendo com esse time, que a postura muda assim, que nem uma chavinha na cabeça delas. Como que elas entram em campo? A impressão que dá, cara, e sinceramente, eu pensei isso várias vezes. Pode me cortar depois, tá, Leti, se tiver errado, se eu estiver falando muita besteira. Mas, cara, é que, sei lá, a gente atrasou a premiação e elas estão fazendo um corpo mole, porque a postura é muito fraca, é muito passiva, não tem vontade. A gente podia ter perdido num tempo normal contra o próprio Cruzeiro, com uma jogadora a mais com a gente em campo. A gente podia ter perdido no tempo normal contra o São Paulo. A gente, assim, não perdeu um detalhe. O Corinthians teve inúmeras chances de perder isso nos 90 minutos, também teve de ganhar. E a postura foi a mesma, aquele chuveirinho na área, tudo mais. O São Paulo, sinceramente, o São Paulo só incomodou a gente no nosso erro. E a Thaís Regina errou muito. Então, assim, foi... Se a gente tivesse jogado que nem gente, com uma postura de ataque, com uma postura de querer ganhar esse jogo, a gente tinha ganhado. Então, assim, a postura das jogadoras é lamentável. E eu só consegui, de verdade, eu vendo essa Supercopa, principalmente os jogos contra o Cruzeiro e contra o São Paulo, eu só consegui pensar isso. Pensar, devem ter atrasado a premiação de novo e elas não estão jogando, porque, não sei. É uma mudança de postura delas que eu não entendo. Sim, sendo muito sincera, durante essa Supercopa, eu não vi
problema de postura, assim. Eu não vi o time sem vontade, o time mole, que nem, por exemplo, contra o Palmeiras, eu vi muito mais no ano passado, muito mais do que nesse. Nessa Supercopa, o que eu senti é o Corinthians desesperado. Assim, até ano passado a gente tinha essa impressão de que o Corinthians jogava sabendo que ia fazer gol a qualquer momento, e aí baixava um pouco a guarda, não, vamos fazer quando a gente quiser e tal. E agora eu acho que elas perceberam que não vai ser assim. E isso tá começando a desesperar elas. O Corinthians nunca foi um time que se desesperou nesse sentido de o gol não vai sair, sabe? E agora eu acho que elas perceberam que talvez o gol não vai sair mesmo. E aí começou a ficar ansioso, começou a se precipitar de formas que não costuma se precipitar, muito mais do que postura, assim. Eu sinceramente não senti elas moles, elas com uma postura ruim. Eu senti o normal de uma início de pré-temporada, início de temporada no caso, mas também tem que falar que isso todos os times estão, então não é só o Corinthians que acabou de começar a temporada. Mas, assim, sendo muito sincera mesmo, não tô querendo passar pano nem nada, eu não senti o Corinthians sem postura, eu senti o Corinthians desesperado e o Corinthians com problemas técnicos, problemas básicos de futebol, assim, sabe? Pensando no que vocês falaram, e até resgatando um pouco da fala da Tati sobre o Lucas ainda não ter encontrado o time, né? Eu acho que são duas preocupações aí principais, né? A principal, para mim, é essa. O Lucas não ter encontrado o time. Porque, assim, o Corinthians trouxe 9 jogadoras. 9? 10. 10 jogadoras para esse elenco. A gente sabe que aí pelo menos metade, ou mais da metade, o Lucas escolheu a dedo. Ele disse para o Corinthians, eu quero essa jogadora. Eu estava presumindo que ele estava escolhendo essas jogadoras sabendo o que ia fazer com elas, sabe? Eu que preciso dessas peças, porque a partir do ano que vem vai ser esse esquema e elas vão funcionar de tal forma. É claro que não é futebol manager o negócio, né? Tipo, não é porque você escolheu a jogadora, não, eu vou colocar ela na função tal, vai funcionar. Eu sei que não é assim. Só que me parece que o time parece estar no estágio tão inicial, que parece que elas se apresentaram em 20 de fevereiro. Parece que elas estão treinando há 2 semanas. E não é o caso. Elas se apresentaram em 8 de janeiro. Elas treinaram 8, quase 9 semanas para a Supercopa. Fizeram 2 jogos treinos, sabe? E eu fico me perguntando o que foi feito nesse tempo. Porque o time não parece estar treinando há 9 semanas, sabe? Ano passado, o time treinou 2 semanas, eu acho. E contra o Inter, na estreia da Supercopa, já foi um bom jogo. O time estava com problemas na defesa e tal, tomou 2 gols, ok. Mas produziu ofensivamente, foi um jogo bom de se ver. E a gente não viu isso em nenhum dos jogos da Supercopa do Corinthians. Nenhum dos jogos foram bons de se ver. Tirando ali 20, 30 minutinhos contra o Grêmio, que o time lembrou alguma coisa do que a gente está acostumado. Mas a minha preocupação, na verdade, é essa. O que o Corinthians fez em 9 semanas treinando que não conseguiu mostrar, sabe? Porque já deveria ter ali um caminho a seguir, sabe? O time deveria estar mostrando, ó, a gente quer chegar ali, mas não chegamos ainda porque pouco tempo e tal. Eu não sei nem o caminho que esse time está tomando. Eu não sei por onde que ele quer ir. Esse é meu problema, sabe, maior? É o meu medo. A gente não enxerga evolução, né, no trabalho do Corinthians. Porque se a gente cai, mas a gente vê que o time tá tentando, conseguiu ser criativo, sei lá, foi bola na trave, goleira fazendo milagre, jogador tirando em cima da linha, é outra coisa. A gente consegue reconhecer que é um processo. Mas a gente não consegue ver isso nesse Corinthians. A gente não enxerga um trabalho, a gente vê chuveirinho na área como se não houvesse amanhã. Jogadoras que não conseguem. Cara, é de verdade, eu acho uma vergonha. Assim, a Zanotti é uma jogadora completamente diferenciada. Mas eu acho uma vergonha, gente, uma jogadora de 40 anos ter que ficar segurando a bola lá na frente, ganhar no corpo e tudo mais, porque as jogadoras mais novas não conseguem. Então, assim, isso falando só das jogadoras. Agora, vou falar do trabalho tático, o Corinthians não mostrou evolução. Inclusive, se a gente pensar que a parte tática, que a gente melhor viu um coletivo, foi no primeiro jogo, isso é muito preocupante, porque o Corinthians retrocedeu nos jogos seguintes, ele não evoluiu. Isso que é o pior. Tá difícil a gente conseguir falar bem desse time, a gente espera que as coisas melhorem. Mas eu acho que, assim,
em relação à postura, eu acho que não vejo elas igual no derby da final. Não acho que foi nesse nível de corpo mole, mas eu acho que antes tinha o Corinthians tipo tava dando errado e ela falou assim, não, a gente não vai deixar dar errado, tipo, vai na raça, vai no coração, a gente vai dar um jeito de dar certo. Igual a Leti falou que a gente viu isso ano passado, elas tentando, tirando, vontade, força, dando um jeito de ganhar. Eu acho que eu não vi isso nesse Corinthians até agora. Então, acho que assim, não é que é um corpo mole, é um pouco do desespero que a Leti falou, aí junta com a questão que parece que elas não sabem o que fazer, só que elas também não falam, tipo, não, a gente é o Corinthians, a gente ganhou isso aqui 3 vezes, vamos dar um jeito de ganhar. Acho que isso me incomoda um pouco, tá faltando essa vontade extra. Não acho que elas estão sem vontade, só que eu acho que tá faltando essa vontade a mais que pro corintiano tem que ter sempre. Eu acho que é uma coisa que a gente sempre cobrou, não era tão cobrado porque a gente sempre ganhava, então acabava meio que tipo, putz, talvez não teve tanta vontade, mas a bola entrou. E agora que a bola tá começando a não entrar, tá fazendo falta essa vontade a mais, essa corrida a mais. Putz, a bola tá muito longa, mas eu vou correr pelo menos para tentar pegar, para não desistir da jogada. Vamos fazer essa bola entrar na marra. Eu acho que assim, o São Paulo ali nos 35 segundos do segundo tempo morreu. Fisicamente, o São Paulo não existiu. Em nenhum momento o Corinthians sufocou o time. Tipo, não, vamos tentar, chuveirinho na área, passes, fazer o que conseguir. Teve aquela bola da Vick, que passou perto do gol, mas nem obrigou a goleira a fazer defesa e só. Tipo, elas também não tentam a mais. Acho que essa postura que tá me incomodando um pouco. De realmente não dar esse passo extra. E aí eu acho que é um pouco das duas. Acho que a gente falou muito do piscinato, mas acho que falta jogadoras chamarem esse protagonismo, como o Dani falou. E às vezes, estamos tentando conversar, mas mesmo assim não dá certo. Eu vou pegar a bola, eu vou fazer a minha jogada, eu vou fazer esse gol sair. Tipo assim, eu não lembro da Duda chutando de longe. A goleira do São Paulo tem o quê? 1,30, 1,40 de altura? Eu não vi um chute da Duda. Sendo que a gente já viu ela fazendo golaços, inclusive decidindo a ida das semis do Paulista contra o São Paulo num gol de fora da área. A Vicky foi aparecer no jogo aos 35 do segundo tempo. A Yaya, ela nunca voltou das Olimpíadas. Então, assim, depender da Zanotti, eu teria vergonha, gente, sinceramente. Se eu tenho meus 20 e poucos anos, sou chamada para a seleção e dependo de uma senhora de 40 anos com um time estressada para ganhar alguma coisa, eu teria vergonha. Eu acho que, então, além de tudo que a gente já comentou, acho que está faltando essas jogadoras chamarem o protagonismo para elas. Pô, a bola não está tentando, o chuveirinho não está dando, então eu vou pegar, vou driblar, vou chutar, eu vou tentar. E acho que essa postura está me irritando muito das jovens do elenco. E eu falei Vicky, Duda e mas eu vou falar da senhora Andressa Alves também. Posso estar sendo muito imediatista com ela, porque ela chegou agora, mas acho que uma jogadora do calibre dela, com o nome dela, tem que pegar a bola e tentar. Pode ser que não dê certo, pode ser que no terceiro drible chegue alguém, que ela sofra uma falta, que a bola vá para fora. Mas acho que essas jogadoras que estão acima da média não podem deixar de tentar. E eu acho que elas estão se escondendo do jogo. Inclusive, sair aos 40 minutos, sendo nos principais nomes para não bater pênalti, é você se esconder do seu protagonismo. E a gente paga caro pela Duda, a gente paga caro pela Vicky, pela Yaya, por esses jogadores de seleção. E eu acho que hoje, elas não estão, pelo menos nesses 3 jogos, tudo bem, foram só 3 jogos, mas enfim, eu acho que essa Supercopa serve como um alerta para a temporada. Eu acho que elas custam muito caro pro pouco protagonismo que elas estão tendo. Porque se hoje a gente tivesse falar uma protagonista do meio para frente, é a Zanotti. E sendo que a Zanotti, para mim, hoje tinha que ser uma jogadora de luxo. Que ela vai ali, joga um jogo ou outro, faz a magia dela, entra ali no segundo tempo, mas não é a jogadora que precisa dar o nome, que precisa ser a pivô, que precisa tentar. Eu espero isso de outras jogadoras. Não sei se a Leti concorda comigo. Eu acho que depois, mais pra frente, a gente vai falar um pouco mais individualmente das jogadoras, né? Mas eu acho que a gente tem que também separar um pouco as decepções em potes. Porque acho que as decepções são diferentes de cada uma. Por exemplo, a Yaya, pra mim, a decepção é 100% decepção técnica. Ela não tá jogando bem. Não tá entregando. Ela, às vezes, em campo, mais atrapalha do que ajuda. Porque ela tá fazendo um número e não cumpre nenhuma das funções que ela precisa cumprir. Então, a Yaya, pra mim, pelo menos dessas que você citou, é a mais preocupante. A Vicky, por exemplo, eu não consigo ver, apesar dos erros dela, como uma jogadora que não puxa o protagonismo para ela. Então, contra o Cruzeiro, a água batendo na bunda ali, ela pegou o pênalti, ela bateu daquele jeito, mas ela acertou.
Então, eu acho que o que falta pra Vicky é mais, assim, na hora da decisão, eu sei que eu posso contar com a Vicky. E mesmo que às vezes ela não apareça, eu sei que eu posso contar com ela. O que pra mim, o que falta pra Vicky é essa constância de, tipo assim, aos 15 minutos do primeiro tempo, ela vai fazer uma jogada boa. Assim, tem vezes que ela some no jogo. E ela só aparece na hora de decidir. E tudo bem, assim, a gente acaba esquecendo muito. Por exemplo, ano passado, no Brasileiro, ela não fez um Brasileiro bom, só que chegou nos 6 últimos jogos, ela foi a Vicky que a gente conhece. Então eu gostaria que ela fosse mais constante nesse sentido. E a Duda, eu acho que a Duda é muito limitada pelo que pedem pra ela. Então eu acho que o que falta pra Duda é a parte anímica, eu diria, de você olhar pra ela e ver que ela tá muito afim, sabe? E isso é um perfil dela, característica dela, a gente contratou ela sabendo que ela era assim, e tudo bem, mas a partir do momento que ela tá jogando longe do gol, que é onde ela pode ser decisiva, a gente fica com isso na cabeça mesmo, de tipo assim, cadê a Duda? E às vezes eu acho que, sinceramente, eu nem acho que é culpa dela. Porque, por exemplo, ontem ela era a única jogadora de meio campo que marcava minimamente no segundo tempo. Então a gente vai esperar que ela esteja na área. Eu não vou contar com ela ali, sabe? E aí isso é muito mais erro de quem exige que ela faça isso do que dela em si. Mas eu concordo que ela poderia ter uma atitude diferente. Muito mais do que técnico. Porque pra mim, nessa Supercopa, a Duda não teve. Assim, foram poucos problemas técnicos que eu vi nela, por exemplo. Ela jogou bem, tipo assim, ela teve o jogo dela contra o Grêmio, ela mudou o jogo. O jogo contra o Cruzeiro, ela não fez um jogo horrível. Ontem o jogo dela foi ruim, mas o que pra mim pegou pra Duda na Supercopa foi a questão anímica mesmo, de tipo assim, se ela faz aquele gol contra o Cruzeiro, o jogo era outro. O Corinthians decidindo caso, todo mundo sabe qual é a diferença. Então isso tá na conta dela. Ontem ela não ter batido também o pênalti, não sei se é na conta dela ou do Piscinato, porque eu acho que pode tem muita cara de que o Piscinato tirou ela para proteger, muito mais do que ela pediu para sair. Mas é o tipo de jogadora que para mim já deveria ter subido desse patamar, sabe? De só ser uma jogadora que a gente conta porque ela é muito boa. Então já gostaria que ela fosse a cara do time. Mas eu vejo essas decepções assim de forma diferente, mas acho que depois a gente vai falar mais delas individualmente, eu acho. Eu estava me lembrando quando você comentou, Tati, sobre o derby do ano passado, né? E sobre as jogadoras às vezes tirarem de onde não tem para evitar o desastre. Até naquele derby, que foi assim um jogo que a gente saiu todo mundo revoltado, né? No modo fora todo mundo, praticamente. Até naquele jogo, com as jogadoras tipo loucas para irem para casa, já tirar férias, elas deram um jeito de diminuir o 2-0 para levar para os pênaltis, sabe? Então, até naquele jogo que elas não estavam nem um pouco afim de jogar, claramente, completamente indispostas, elas deram um jeito de pelo menos, sabe? Vamos para os pênaltis, sabe? Pelo menos. Não vamos passar por isso, sabe? De levar a virada no tempo normal. Então, se aquele time podia fazer isso, tipo, sem o menor daquele jeito que a gente estava vendo o time já, tipo, de aviso prévio praticamente, metade do time. Esse time não poderia fazer também? Talvez. E um gol da Yaya, né? Pois é, justamente, o gol da IA. E realmente, sobre a Duda também, agora você me deixou com uma pulga atrás da orelha sobre a saída dela. Não lembro de o Lucas ter sido perguntado sobre isso, se foi decisão dele tirar a Duda. Mas ela poderia ter tido um diálogo ali na beira do campo, né? Você tá me tirando porque eu tô cansada? Você tá me tirando para não bater o pênalti? Tipo, eu quero bater o pênalti. Não quero sair. Isso acontece, sabe? Quantos jogadores, né? Durante o jogo, ela, não quero, não vou ficar até o fim. E ela não O tem que essa me, postura. o que me faz pensar que ela foi opção do Piscinato é que não sei se vocês perceberam na hora do lance que ela sai, ela pega a bola pra cobrar rápido. E aí a juíza até manda voltar porque ela quer sair. Então eu não acho que ela tava esperando que ela ia sair, entendeu? Então eu acho que é uma coisa que poderia ter sido questionada. Assim, a Vicky, ela tem muito crédito, né, no Corinthians. Ela é a nossa maior artilheira, é uma jogadora importante, gols decisivos em clássicos, mas assim, em alguns momentos a Vicky contou muito mais com a sorte do que qualquer coisa, porque em 2023 lá, cara, foi pênalti contra o Inter na trave, e pênalti, isso numa semi da Libertadores, e contra o Palmeiras numa final de Libertadores.
Então, assim, já vem a Vicky há um tempo. E também já perdeu pênaltis contra o São Paulo, contra a Ferroviária. Pênaltis importantes. A Vicky se tornou nossa capitã. Ela tem que ser a jogadora que chama a responsabilidade, tem que ser o exemplo. Eu não sei se vocês chegaram a ver a entrevista dela para a Rádio Crack Neto, ela falando assim que ela não muda a batida dela, mas, cara, não tá dando certo, não tá na hora de mudar. Então, assim, para quem insistir numa coisa que não tá funcionando, sabe? Tipo, se recusar a melhorar, insistir sempre nessa batida que já tá manjada. Então, assim, eu acho que a gente tem que pontuar isso também, porque quando é, assim, pro bem a gente pontua, é uma jogadora importante, é uma jogadora decisiva, que decide jogos grandes, finais também decide, mas que já há algum tempo tá deixando a desejar nos pênaltis, que, como a gente já falou, não dá pra errar. Ainda mais quando a goleira delas tem o quê? 1,65 de altura? Não tem como. Acho que era isso, eu queria mais complementar o que a Leti falou ali sobre a Vicky e tudo mais. E a Duda Sampaio é outra, que não pode se esconder em um jogo desse tamanho. Que nem vocês falaram, eu não sei se foi uma opção assim. Ela perdeu a confiança, não pode perder a confiança sendo uma das jogadoras mais caras do elenco. Sabe? Tem que treinar e fazer. Não dá pra perder a confiança, porque se for assim, ninguém vai mais bater. Então elas têm que garantir que a gente não vai levar pros pênaltis. Sim, eu acho que o que a Arlete falou é o que eu tava pensando mesmo. São cobranças diferentes, tipo, da Vicky, eu acho que só um pênalti não é o suficiente. Eu quero ela jogando mais o jogo todo, errando, acertando, acho que falta esse protagonismo. E da Duda é o que o Dani falou, tipo, o Piscinato ia mexer, ela fala, não, eu vou ficar, eu vou jogar esse final. Se tiver que bater pênalti e errar, eu vou bater o pênalti e errar. Então, acho que é bem o que a Arlete falou, são questões diferentes de cobrança, mas cobranças para todos esses nomes. E eu vou aproveitar que a Meg já falou dos pênaltis, entrou nesse assunto. A gente, desde 2016, foram 6 disputas de pênaltis e a gente tem 2 vitórias, nenhuma nacionalmente. As 2 foram na Libertadores, uma em 2017, na final, e a outra na semi de 2023, contra o Inter, que a gente conseguiu aí avançar. E, eu queria entender, assim, se você achou normal essa quantidade de erros. E, assim, a Vicky falou contra o Cruzeiro que elas treinam todos os dias. Então, o que faz errar chegar ali na hora? É o psicológico? Só que ao mesmo tempo eu fico me perguntando, pô, a gente tem aquela psicóloga super boa, não vou lembrar o nome dela agora, mas que faz várias dinâmicas, que trabalhou muito o psicológico delas desde as últimas derrotas que a gente teve, estava numa crescente psicologicamente desse time. Então, por que isso é um trabalho... O que acontece? Tipo assim, queria entender de vocês, qual a opinião de vocês, o que vocês acham que acontece para realmente ter esse bloqueio de pênaltis no nosso time? Porque não é só a Vicky, não é só a Duda. Antes era a Adriana que errava, e antes era a fulana e a ciclana. Mudam os nomes, muda o técnico, muda a comissão, e o problema de pênaltis continua. Então, assim, se antes todo mundo já queria levar o Corinthians para os pênaltis, já que era difícil, hoje está fácil levar o Corinthians para os pênaltis. Então, acho que é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar cada vez mais vezes. Não é normal a gente ter menos de 50% de aproveitamento em disputas de pênalti. O que você acha, Leti? Cara, é isso. O Corinthians empate é derrota. O Corinthians não pode dar o luxo de empatar em mata-mata, em mata, porque, assim, e é um negócio que todo mundo sabe. Foi pros pênaltis, não tinha um corintiano do Twitter que tava confiante. Ninguém, todo mundo sabe? Não é normal isso, não é normal. E eu acho que é muito psicológico, sim, no sentido de. Eu acho que é psicológico para as jogadoras e para as goleiras, talvez realmente não seja forte. Eu acho que é psicológico também. E se eu pudesse ter uma teoria sobre isso, eu diria que é um psicológico no seguinte sentido. Elas pensam, eu deveria ter classificado o Corinthians no tempo normal. Não ter conseguido já foi uma derrota pra gente. Então elas já entram derrotadas nos pênaltis porque elas sentem que elas já perderam quando não conseguiram a classificação. Porque esse Corinthians, teoricamente, tem que ganhar por tudo que já fez, né? 20 troféus em 10 anos. Então, o adversário levar para os pênaltis já é uma conquista, o adversário. E aí elas entram com um psicológico, tipo, já pela metade. Porque é como se elas tivessem que reverter uma derrota que nem aconteceu. É um negócio meio louco. Me parece um bloqueio que não deveria acontecer, mas me parece que é um pouco dessa mentalidade. A mentalidade do Corinthians é tão vencedora que
quando as jogadoras não conseguem classificar no tempo normal, elas já se sentem derrotadas. E aí acaba acontecendo isso, né? E contra o São Paulo ainda tem um agravante, né? De o São Paulo ter perdido, ter um gol anulado ali nos acréscimos praticamente, né? Eu acho que mexeu sim, de alguma forma, tipo, de dar um susto nos jogadores e tipo, elas poderiam ter visto de um jeito diferente, né? Pô, a gente conseguiu, né? Foi anulado o gol, né? A gente vai aos pênaltis, não vamos perder no tempo normal, tipo, vamos lá, vamos se motivar. Mas parece que foi o oposto, não sei. Mas eu iria por esse lado. Se eu pudesse uma teoria, seria essa, elas já entram derrotadas. Ai, gente, eu sou polêmica com isso, porque pra mim é falta de vergonha na cara. Porque não tem como. A falta de psicólogo, elas têm uma psicóloga exclusiva. Tipo, o Palmeiras não tem nem onde treinar e consegue, sabe, vencer a gente nos pênaltis. Então, assim, as meninas têm uma psicóloga exclusiva lá pra elas, pra fazer trabalho, não sei o quê. Treinam no CT lá, Joaquim Grava, tem tudo do bom e do melhor, tem salários altíssimos, então assim, tá tudo em dia. Se é um problema psicológico, elas têm que procurar resolver. Então, assim, ano passado foi o quê? Foi a Eudmila que deu uma bola na trave. A Eudmila tinha acabado de chegar. Como que ela já chega com problema psicológico? Senão a gente tá fazendo terror psicológico nela. A gente vai ter que ver pra gente melhorar como pessoas, pra não atormentar o psicológico das meninas, sabe? Eu também não tiraria isso de questão, porque é possível. Eu acho que isso daí pode ser o principal. Acho que agora a gente tem que começar a pensar nisso, ser pessoas melhores. Mas assim, sinceramente, o gol tem o quê? 7 metros? Tem uns 3 de altura? A goleira tem 1,65. Sobra muito espaço, sobra muito espaço. Como que isola? Como que a Vicky me bate pra fora? Você tem que fazer um esforço enorme, assim, sabe? Pra você errar. E elas conseguem. Então, assim, se o esforço delas para errar o pênalti é maior do que para fazer. E elas erram. Então, assim, eu não entendo. Eu não consigo passar pano falando que isso é uma questão psicológica ou alguma coisa assim. Porque nenhum outro time eu acho que tem psicóloga exclusiva ali e amassa a gente nos pênaltis. Desculpa, gente, eu desabafei aqui. Meu, gente, eu acho que assim, elas ganham muitos mil por mês pra eu ter que ser uma pessoa melhor no Twitter. Perdão, galera. Elas ganham bem, elas têm psicóloga, elas que tratem isso. Eu acho que algumas têm uma questão de fantasma, tipo, sei lá, a Vicky já pensa, tipo, putz, perdemos o Palmeiras, perdemos não sei o quê. Mas eu acho que tô com a Meg, acho que é um pouco de vergonha na cara também. E acho que a gente já tem um azar de ter goleiras muito ruins nos pênaltis, tá? Minha memória pode estar falhando, mas eu acho que a Lelê não pegava um pênalti pelo Corinthians desde a Libertadores 2017 que a gente ganhou. Que em 2023 que a gente passou, ela não pegou nenhuma. Contra o Deb, ela não pegou nenhuma. Ela pega esse em tempo regulamentar, né, da Camilinha, mas também foi um pênalti horroroso. Como acho que a Meg falou no nosso grupo, se tivesse um de nós no gol, a gente pegava, de tão ruim que foi. E eu acho que assim, a Nicole é conhecida por pegar pênalti, mas por algum motivo, não sei se o Lucas não confia nela, ou ela não vai bem no treino, ou às vezes ele é contra ficar mudando goleira. Não sei, eu acho que é uma coisa que a gente tem que tratar também isso, porque não adianta as 5 fazerem se a nossa goleira não vai pegar nenhum, não vai nem sair na foto. Então acho que a gente tem um problema para além das batedoras. Eu queria saber com vocês, vocês acham que, sei lá, valeria a pena contratar uma goleira especialista em pênalti? Ou Lele, Nicole, Kemily e Hillary tem que criar vergonha na cara e alguma delas aprender a pegar pênalti? Porque, assim, a gente fala muito das cobradoras, mas no masculino, por exemplo, a gente falava, o Cássio pega um, pelo menos. Hoje com o Hugo, o Hugo pelo menos pega um. Hoje no Corinthians, a gente tem que torcer para todos os santos, para elas acertarem todos e, por um milagre, alguma adversária errar, porque as nossas goleiras não vão pegar. Então, não sei, Dani, você acha que a gente tem que trazer alguém? Tem que treinar a Nicole, fazer ela disso uma especialista? O que você acha que a gente tem que ajeitar também nessa questão das goleiras? A Lele é um caso sério, né? Porque a gente já sabe, né, que em pênalti não dá para contar. A Lele é uma. Ela tá até um pouco mais segura nessa Supercopa do que na volta dela após lesão no passado. A gente precisa falar isso. Durante o jogo, ela se aproximou um pouco mais daquela Lele que a gente gosta de ver do que quando ela voltou, que ela voltou muito num desempenho muito complicado mesmo.
Mas nos pênaltis, gente, não dá. É uma coisa assim que ela é goleira de tempo normal, sabe? Goleira de tempo normal. Nos pênaltis ela não bota medo, é incrível isso. Não tem nem aquele negócio do medo, sabe? Que você falou do Cássio, por exemplo. O Cássio tem isso, né? O tinha, não tem mais. Agora o Hugo tem. Que o jogador ele força de um jeito a batida para deslocar, que às vezes ele erra por deslocar. O Hugo não precisa defender o pênalti, mas às vezes o esforço que o outro cara, que o jogador faz para tentar tirar a bola do Hugo, faz com que a bola vá na trave, vá para fora. E o Cássio tinha muito isso. Com a Lelê não tem, os jogadores não têm medo de bater pênalti na Lelê. Não tem que ser muito ruim para ela conseguir defender. Tanto que, né, 2 em 9 anos, né? Não é à toa. Eu acho que talvez era o caso de especializar a Nicole, viu? Porque a Nicole, ela se mostrou no passado uma ótima reposição, foi melhor que a Lelê no passado, elegemos ela, melhor goleira, inclusive, se não me engano, do Corinthians, nos prêmios, e talvez fosse o caso, né? Mas, e aí, o Lucas tem peito? Para uma disputa de pênalti, fala para a Lelê, vai embora. Vai que a Nicole vai assumir. Não tem, né? Não tem. Eu acho que nem eu teria. Quem teria? É difícil, é difícil. Só tem um homem nesse país que teria coragem de fazer isso. Mas ele não está mais aqui e quando ele poderia, ele também nunca fez. Nunca tirou a Lelê. Acho que talvez por uma questão de a gente não ter goleiras boas suplentes, né? A gente não esconde de ninguém. A gente nunca confiou nas suplentes da Lelê. Agora a gente tem a Nicole, que confia. Ela já pegou o pênalti da Vicky. Acho que vale a gente aí tentar. Não que signifique muito não, também, né? Assim, Mas, enfim. Gente, a Meg tá aqui, eu vou expor ela. Ela tá falando que pênalti da Vicky até ela pega. Olha aí, Vicky. Vamos treinar pra gente não te julgar assim. Das cobradoras, eu acho que se a gente teve uma questão no derby, acho que a gente não tem esse ano. Acho que não tem muito o que reclamar de quem pegou a bola para bater. Inclusive, eu gostei muito da Zanotti ter pego essa bola, porque ela não pegava, não tinha essa confiança, mas acho que vendo os nomes que saíram, ela chamou essa responsabilidade. A Vicky tem que bater. Andressa, eu gostei, acho que ela chega com esse status de bater o pênalti. A Marisa é uma surpresa e não uma surpresa, porque é uma zagueira, mas ela já mostrou anteriormente que bate pênalti muito bem. Leti até queria ela sendo batedora oficial, galera, porque ela realmente, bate com força, bate bem, ela deslocou a goleira, foi tipo assim, humilhante. A goleira indo pro outro lado e a bola entrando. E a Robledo, eu acho que pode ser ali a única dúvida, né? Eu acho que o problema foi ela ter entrado para bater, quem entra para bater não faz. Mas também não sei se tinham muitos outros nomes no 11 titular que podiam chamar essa bronca, né? Quem tinha saiu, que era a Duda. E, assim, eu entendo ela ter saído pra não expor mais a jogadora, porque se ela perde esse pênalti ontem, ia virar um pandemônio pra cima dela, eu entendo. Mas, porque a Duda dessas foi a única que bateu contra o Palmeiras. Dessas outras, nenhuma bateu, nenhuma pegou a bola pra bater, porque também algumas já tinham saído. E a Duda já perdeu contra o Cruzeiro. Então, se ela perdesse imagina, ela bate esse último e perde, que nem a Robledo. Mas, assim, pra mim, no jogo contra o Palmeiras, eu já falei isso, eu prefiro muito mais que peque por errar do que por se omitir. Que foi uma coisa que eu fiquei brava com as outras jogadoras nesse caso. Né? Porque a Duda, eu fiquei brava que ela errou, que ela bateu mal, mas ela pelo menos deu a cara a tapa, né? Mas eu entendo o contexto do jogo do Cruzeiro, enfim, mas tinha que ter sido ela. Olha, eu acho que assim, cara, a gente chegou no nível. A Zanotti tá o quê? Desde 2018 no Corinthians, salvo engano? Sei lá, eu não me lembro de ter visto a Zanotti batendo pênalti. A gente chegou no nível que a gente fez a Zanotti bater um pênalti. Porque acho que ela ficou assim, ó, pensou, cara, não tem jeito, eu vou ter que assumir essa responsabilidade também, mais uma. E, cara, a Zanotti com 40 anos, tendo que, sei lá, aprender a bater pênalti, porque ela nunca batia. E aí, sei lá, a Duda com o quê? 23 anos, abrindo mão de bater pênalti. E eu acho isso muito feio, muito complicado. A Vicky é outra, a Vicky também. Naquele mesmo que a Duda perdeu, era pra Vicky ter batido. Ela já tinha feito acho que não sei se ela ficou com medo da goleira, tipo, já ter lido ali, ela não muda a batida dela, e ficou com medo da goleira pegar. Porque assim, se vocês forem analisar, depois eu vou até fazer esse levantamento, aonde essas meninas batem, porque eu tenho certeza que a Duda bate sempre no mesmo lugar e sempre a média altura.
Tudo para Então a fora, você vai goleira ver, Meg. pensa, eu vou. Vai ser bem fácil esse levantamento. É 70%, 80% para fora. Aí os outros é tudo, gente. Elas batem tudo baixo nos cantos. Tipo Eu acho que assim, é elas fazem só baixo no canto. aquele desafio do Aquele de travessão. segurança. Só Não a Marisa consegue. bateu diferente. Só. Bateu meio que mais para meia altura, assim, forte, meia altura para cima. O resto, todas as batidas que eu me lembro são baixas e no meio. Aí quem diferenciou? A Fernanda, que diferenciou a Libertadores 23, a Luana, acho que bateu em cima. O resto, Meg, é tudo do mesmo jeito. E aí fica fácil, pô. Se a goleira acertar o lado, pegou. E às vezes nem precisa acertar, porque eu acho que a Carlinha não acertou nenhum lado e a gente deu de presente 2 pênaltis para elas, isolando. Gente, com todo respeito, é muito difícil a Carlinha pegar pênalti, ela é muito pequena. E assim, goleira pequena, ela compensa se posicionando bem. Mas no pênalti, ela fica muito pequena no gol. Eu não sei como uma jogadora pensa, cara, eu tenho que tirar muito essa bola dela. Não tem. Ela não alcança, bate ali mais pro lado da bochecha do gol. Você não precisa fazer muito esforço para tirar a bola dela. Você tem que fazer esforço para conseguir, sei lá, fazer ela defender a bola ou tirar o suficiente para jogar para fora, sabe? A Robledo ainda passa esse pano para ela porque ela é nova, ela pensou, tipo, eu quero tirar, tal. É uma final, talvez tenha ficado nervosa e tudo mais. Mas não era nem para ela ter batido entre as 5. Não era. Não, e ela bateu o decisivo, né? Se ela batesse o segundo, o terceiro, era outra coisa. E eu acho que ela só bateu o decisivo porque a Andressa teve que chamar a responsabilidade quando ela viu que a... Quem foi que perdeu o primeiro? A Vicky perde né? o segundo, aí a Andressa tem que fazer o terceiro. Isso, por isso que eu acho que a Andressa foi, assumiu a responsabilidade e bateu o terceiro, porque eu acho que ela ia ficar ali com aquele quinto. E aí, quando ela viu que a Vicky perdeu, ela pensou, não, eu tenho que ir e eu tenho que fazer, porque senão vai desmoralizar completamente o time agora. E ela fez muito bem, porque aí ela dá uma certa confiança de novo pro time para conseguir. Assim, se a gente parar pra pensar que ano passado a gente bateu 4 e errou os 4, a gente teve uma melhora. A gente, errou só 2, né? Até porque é o mínimo, né? Quando a gente pensa que, por exemplo, a goleira pegou o pênalti, responsabilidade é dividida, né? A jogadora não fez, mas a goleira também pegou, então ela se posicionou ali minimamente, né, para poder. Agora, quando você nem o gol acerta, a culpa é totalmente sua, independente da sua intenção. Ah, é que quis deslocar a goleira, tem 1,5 m, quis deslocar porque eu sou diferente. Mas daí tu erra, tu chuta para fora, a culpa é toda tua, minha amiga. É toda tua, entendeu? Você não tem com quem dividir, sabe? Então, a gente sai de uma disputa de pênaltis, marcando 3, ok, marcou 3, mas perdendo 2, e esses que perdeu nem foi porque a goleira defendeu, é assinar ali, tipo, é assinar o atestado de que, tipo, não quis ganhar, sabe? Eu não quis ganhar. Não quis nem ir pra final, primeiro, né? Foi pra final. Aí chegou na final, não quis ganhar. É muito complicado, sabe? O torcedor é muito difícil. Sim, a gente criticou muito a Robledo e vai criticar eternamente, porque, enfim, foi ela que perdeu o último, mas eu acho que a gente também tem que elogiar ela ter batido. Porque podia não falar, não vou bater. Tipo assim. Mas ela foi, tava ali, entrou para isso, bateu, errou, mas bateu. A surra na Duda que saiu e não bateu o pênalti. Mas, enfim, vamos sair um pouquinho da final, vamos esquecer essa tristeza, falar rapidinho do todo dessa Supercopa. Acho que a gente pode falar o nome das jogadoras e a gente falar só se a gente achou se foi bom, ruim, péssima. Tá? A gente só falar rapidinho, passar por todo mundo. Vamos começar pela Lelê. Eu acho que ela foi regular, porque nos pênaltis me pegou ali demais a ruindade. Lete, o que você acha? Eu acho que foi ok. Pode falar ok? Não acho que foi Pode. nem ruim, nem foi boa. Foi ok. Meg? Concordo. Desculpa, Desculpa, Dani. mas eu concordo. Foi. Eu também acho que ela foi regular. Ela teve umas defesas importantes ali cara a cara, que a gente não via desde a lesão dela. E aí a gente também não comentou, mas ela também fez o pênalti, né? Depois ela pegou, se redimiu, mas enfim, pode melhorar. Temos Letícia Telles, uma das estreantes, né? Eu acho que ela foi meio ruim. Não gostei das atuações dela. Eu acho que ela foi meio ruim também. Eu acho que ela foi Não foi regular. ruim, foi meio ruim.
Foi mais para regular. Ela fez um jogo ok contra o Grêmio e contra o Cruzeiro ela foi ruim. Eu acho que é uma jogadora que a gente pode contar. Fez um feijão com arroz ali. Então, assim, é uma jogadora que a gente pode contar, assim, pro elenco. Não comprometeu muito, eu acho. E pode crescer. Ela é alta, né? A gente precisa dela, ela é alta. Exatamente. Marisa, para mim, diva maravilhosa, melhor da Supercopa, para ver o nível. Eu acho que ela terminou ali o ano, a gente odiando, nossa, Marisa, lixo, horrorosa e tal. Acho que muito disso por questão psicológica, mas acho que ela se redimiu, para mim, melhor jogadora da Supercopa. Nossa, né? Acho que a Marisa foi bem, mas ela tava no limite da desgraça em todo jogo. Então, se uma dessas bolas que ela entregou no pé de alguém entra, a gente vai falar que ela foi horrível. Então, acabou dando sorte. Mas ela foi bem, ela bateu o pênalti quando precisou, ela se recuperou bem, ela era uma das únicas lúcidas com a bola do pé, mesmo dando, assim, errando bastante. E ela foi bem, ela foi a melhor jogadora do Corinthians na Supercopa. Meg. Desculpa, gente, tava longe aqui. Eu vou começar aqui de novo. Marisa foi bem, eu acho que ela foi nossa melhor jogadora. Eu acho que é complicado, que eu não gosto muito de elogiar a Marisa, porque a gente elogia na competição seguinte, sabe? Ela faz as piores atrocidades já vistas. Então eu vou falar que ela foi ok, que nem a Leti disse. Ela foi nossa melhor jogadora da Supercopa, mas como todo mundo foi ruim, não tem muito mérito nisso. E a de 3 não funcionaria sem a Marisa, né? A Marisa, ela, muitas vezes salvou as companheiras, né? Salvou as amiguinhas. Papel importante. Eu acho que até em alguns momentos em que ela ficou meio desguarnecida, é por conta disso também, né? Teve uma sobrecarga ali em cima dela em alguns momentos nas partidas, que não deveria ter acontecido, né? Mas com certeza, a melhor jogadora. Nem esperava, não gostaria, mas foi a melhor. Seguindo nossa defesa, Thaís Regina, Miss Regina, eu acho que ela foi regular. Não foi horrível, mas também acho que eu esperava um pouco mais. Foi beleza. Concordo. Leti? Ela tem muito a crescer, ela tá se adaptando na nova linha. Assim, eu acho que também não tem nem muito como cobrar muito dela e da Thaís Ferreira. Foi regular. Eu acho que ela foi péssima. Acho que a final dela foi muito ruim. Ela errou muitos passes, entregou muito contra. Tudo bem, ela recuperou depois, mas ela teve muitas falhas. Ela foi visionária, ela errou para acertar, entendeu? Vocês não estão entendendo o nível de mental da menina. Mas ela tentou, né, pelo menos. Assim, eu passo um pano para a Thaís Regina porque ficou muito claro em todos os jogos que ela queria muito, sabe? Às vezes ela errou justamente por causa desse ímpeto, sabe? Eu preciso mostrar serviço, eu quero muito. Ela quis muito. Ela errou bastante. Mas acho que só pela iniciativa eu passo um pano, porque faltou muita iniciativa nesse time. Boa. Fechando aí as zagueiras, tem a Thaís Ferreira. Eu não gostei, tá? E a minha régua para ela sempre vai ser mais alta, porque eu acho que ela tem que se provar depois do acontecimento dela quando jogava no rival. Então achei péssima, tem que melhorar muito pro resto da temporada. Eu achei ok. Eu acho que também tem que ter uma cobrança diferente, porque ela não joga há 7 meses. Então, acho que é natural, muito natural, que ela seja fora de ritmo. Então, dentro do possível, acho que foi ok. Eu acho que ela foi regular, até porque ela deu uma mesclada entre a zaga e a volância ali, jogando um pouco mais avançada. E também tem essa questão do tempo que ela estava sem jogar. Então, pra mim, foi regular. Eu vi pouco. Confesso que eu vi pouco tempo dela em campo, sabe? Então, eu acho que ela precisa mostrar mais e eu acho que ela vai ter tempo para mostrar mais. Por enquanto, nada demais. Mas ela tem potencial, ela pode mostrar mais futebol. Boa. Paulinha, eu acho que ela foi regular. A Paulinha é isso aí que ela foi, gente. Não tem muito melhor e não tem muito pior. Tipo, ela foi o que É ela isso. é. É isso, é isso. O que a Paulinha foi? Ela foi a Paulinha. Isso. Concordo 100%.
A Paulinha é isso, é que a gente fala assim, não tem muito o que a gente espera dela. Ela fez o feijão com arroz, que é o que ela tem capacidade ali, tá tudo bem. É o que ela pode entregar e ela entregou. Pra mim, boa atuação dela. A gente tem que ter essa consciência também, né? Tipo, pô, a gente conhece a jogadora já, né? A gente sabe até onde ela pode ir, né? Então, vai ficar exigindo mais é querer sofrer também, né? Vamos em Errado é paz. quem espera mais, né? Tô em paz com o que ela mostrou, é isso aí, e vamos pro lúdico. É isso. Letícia Santos jogou pouco, mas eu gostei. Eu era crítica dela no passado, mas acho que ela fez um bom jogo contra o Grêmio. E boa, assim. Foi bom, foi bom. Foi ok, porque se eu falei que a Marisa foi bom, não vou falar que a Letícia Santos foi bom também, mas foi ok. Porque a Marisa também não foi ótima. Então, acho que não teve nenhuma ótima. Então, vou ficar no ok. Eu acho que ela foi ótima. Sou central Letícia Santos desde o ano passado. Eu sou a única defensora, a única pessoa que não soltou a mão dela ainda. E assim, como o comparativo é a Paulinha, eu acho que ela foi muito superior. E eu acho que a Paulinha foi bem dentro do que ela podia entregar. Então, pra mim, ali a Letícia Santos não comprometeu, foi ótimo. Eu acho que o Piscinato deveria dar mais oportunidades para a Letícia Santos. Eu acho que o jogo dela combina mais com esse time que ele está tentando moldar aí, um time um pouco mais defensivo, um time que joga mais na dele, que espera mais adversário. Não é um time que eu gosto muito, mas é o do Piscinato, e nesse estilo a Letícia Santos combina mais do que um Corinthians mais ofensivão, mais que as laterais sobem toda hora. Ali ela não encaixou muito bem ano passado. Nesse Corinthians ela pode encaixar mais, ela deveria ter mais tempo de jogo. Boa. Juliette, terrível. Para mim, a pior da Supercopa. Não entraria mais em campo o resto da temporada, que cada vez que ela estiver entrando, minha vontade de viver acho que vai estar saindo. Ela foi ruim. Gente, se tivesse uma palavra abaixo de ruim e de péssima, eu acho que seria o que ela foi. Eu não esperava muito, mas ela foi muito pior do que eu esperava. Foi assim, muito ruim a atuação dela, muito ruim, como eu não via há muitos anos, e olha que o pior dela eu já tinha visto. Você achou que tinha visto, mas ela te surpreendeu. Era o Nota pior dela dó, até aquele momento. nota dó para ela. Para que voltou? Preferia ficar com as memórias dela da outra passagem que nem eram tão boas. Sinceramente, eu achei legal que trouxe ela pra jogar contra o Pinda, esses times assim, sabe? Mas eu acho que ela ia tomar um calor desses times. Muito ruim, muito mal. Não acertava cruzamento, não acertava nada. Tamires, eu vou de ótima. Acho que voltou pro contexto que ela tá e pro que ela serviu, principalmente no jogo contra o Grêmio, achei ela ótima. O problema, acho que a gente teve com ela foi físico, mas isso tem que recuperar jogando, eu acho. Eu acho que foi bem. Pra mim, excelente, gente. Comparativo ainda mais entrando no lugar da Juliette. Excelente. Bom retorno. A gente está precisando muito da Tamires voltando. E eu acredito que seja disso para melhor. Eu acho que quanto mais minutos ela tiver em campo, mais ela vai conseguir agregar e ela vai ser muito importante para a gente. Foi uma ótima notícia o retorno dela nesse nível. Duda Sampaio, apesar de tudo, eu tô com a Leti que ela não foi tecnicamente ruim. Eu acho que ela foi ótima, assim. Só questão de postura e pênalti mesmo que ficou devendo. Leti. Olha, assim, a Duda é uma jogadora difícil de analisar, assim. Acho que eu não quero ser injusta com ela na minha análise, porque eu acho que a gente tem que analisar de duas formas separadas. A gente tem que analisar o que ela fez, de fato, objetivamente, e o que a gente espera que ela que ela faça e o que ela poderia ter feito, porque a gente conhece a jogadora. Então, assim, no que ela fez, eu não vou dizer que ela foi ruim, porque ela não comprometeu nenhum jogo, ela jogou bem contra o Grêmio, ela fez uma partida excelente defensivamente contra o Cruzeiro, assim, a melhor que eu já vi dela fazendo, inclusive considerando a seleção. Contra o São Paulo ontem, ela foi colocada na fogueira. No segundo tempo, no primeiro tempo ela não foi bem. Mas os lances mais lustros que a gente teve vieram dos pés dela. As melhores chances que a gente teve vieram das cobranças. A gente teve uma chance ótima com a Ariel, que foi uma cobrança de escanteio dela.
Então, assim, eu não quero falar que ela foi ruim, porque ela não foi. Eu acho que ela fez uma Supercopa ok, uma Supercopa boa. Porém, a gente considerando acho que assim, eu não acho que a jogadora é diferente, a gente tem que ter o mesmo parâmetro que as outras. Por exemplo, é injusto a gente comparar, querer colocar, por exemplo, com a Paulinha, que a gente sabe que o que ela fez é o ok, pra gente isso tá ok, tá bom, porque é o que a gente espera. E não quero colocar a Duda nesse. A Duda não é uma jogadora mediana, sabe? Então, pro que ela pode ser, pro que a gente espera e pro que ela foi contratada para fazer, ela foi ruim. Ela não fez uma boa Supercopa porque ela poderia ter feito muito mais. Então eu vou dizer que foi regular, porque ela foi ruim num aspecto e foi boa em outro, então fica no regular. Cara, eu acho que a Duda tá numa linha tênue entre o ruim e o regular. E assim, porque o regular da Duda é muito bom. E a atuação dela foi muito ruim. Então, assim, porque a gente espera, porque ela pode, é uma régua completamente diferente das outras. Porque se a Duda tivesse uma atuação regular, a gente tinha ganhado com uma certa tranquilidade esses jogos. Então, tá ali numa régua. Eu não gosto de falar ruim, porque em comparação com as outras, o ruim é quase um péssimo, mas também não consigo nem colocar na prateleira do regular. É complicado, né? Porque eu acho que a Leste matou a charada sobre o que esperar, né? A comparação com a Paulinha é muito boa. A gente sabe o que a Paulinha entrega e ela entregou o que a gente sabe que ela entrega, que foi pouco. Agora a Duda, pô, a gente sabe o que a Duda pode fazer, né? A gente sabe, inclusive em momentos que ela está sobrecarregada, a gente sabe que muitas vezes ela conseguiu decidir partidas assim, né? Tirando ali do puro talento dela uma jogada, um gol e fazendo diferente. E a Duda me pareceu nessa Supercopa bastante burocrática, sabe? Cumprindo funções. E ela não é jogadora de ficar numa caixinha e cumprir funções. Ela é cara demais para ser esse tipo de jogadora. E me preocupa que ela tenha aceitado esse papel, sabe? De cumprir funções. E a postura da Duda me pareceu essa na Supercopa, de aceitar um papel e ficar limitada a isso. E para ter jogador assim no elenco, não precisa pagar o salário que a Duda deve receber, sabe? Então, a minha preocupação com a Duda é essa. Ela foi importante num Corinthians que não foi bem, sendo que ela poderia jogar muito mais. É difícil. E a gente também tem que falar sobre ela estar voltando de lesão, né? Também acho que vale a pena ser citado, que inclusive o Piscinato falou sobre isso, e também uma coisa que ano passado eu acho que a Duda mascarou muito o desempenho ruim do Corinthians. Então tinham jogos que a Duda jogava sozinha e o Corinthians jogava aceitavelmente. Então, esse ano, não sei o quanto ela vai conseguir mascarar, principalmente jogando mais longe do gol, porque ela perto do gol ela consegue, e também não sei até que ponto ela quer jogar longe do gol, porque ela quer cumprir o que a seleção pede para ela. Então, para ela jogar longe do gol no Corinthians é melhor para ela na seleção, entendeu? Bom, agora a gente vai para Dai, que, meu, eu gostei dos, sei lá, 30 minutos que a Diva jogou. Acho que mostrou boas coisas, espero que ganhe mais minutos, ainda mais que a gente está com problemas no meio de campo, acho que vale o teste com ela aí. Foi bem. Pra mim, regular. Merecia mais tempo. E aí a roubou o lugar da nossa diva Dai. Enfim, Zanotti, eu acho que ela foi boa. Vocês nunca não, mas quase impossível me ver falando mal de Gabriela Maria Zanotti de Moner. Ela foi bem, mas eu também acho que estão começando a expor muito ela. No sentido de ela não aguenta mais. E ela vai entregar cada vez menos porque ela não tá mais fisicamente apta. E aí você vai começar a expor ela tecnicamente. E a gente não quer isso. Eu acho que a Zanotti, assim, para a situação que ela foi exposta, né, pelo tanto que ela teve que entrar, putz, meu, você ter que colocar a Zanotti no primeiro tempo, ter que substituir alguém para colocar ela no primeiro tempo, porque o time não estava conseguindo render, é brincadeira, sabe? Então, assim, pela situação, o contexto da Supercopa, acho que ela foi excelente. A Zanotti devia estar no Tour da Grazi já começando, né? Não, talvez não tão cedo, vai, mas ele já está começando a ensaiar, sabe? Banquinho, vamos entrar ali no segundo tempo, fazer umas jogadinhas, marca um gol, tal.
Porque ela ainda pode fazer muito, só que não esse ponto, sabe? De jogar o jogo inteiro, por exemplo, ela não aguenta mais, sabe? Ela não pode ser a nossa válvula de escape, ela tem que ser um plus. E me preocupa que ela tenha que ser a protagonista em alguns momentos, sabe? Desde a Libertadores, inclusive, né? É um papel que ela assumiu ali sozinha, não foi Rainha da América à toa. Então, eu lamento por estarem sugando a menina, coitada, de um jeito que não deveria mais, sabe? Não deveria. E realmente, se em algum momento ela parar de entregar, por exemplo, ela vai ser exposta e taxada de um jeito que ela não merece essa altura do campeonato. Esse é o meu medo, sabe? E eu vou ficar muito puto se isso acontecer. Letícia Monteiro, gostei muito. Achei ela muito boa. Queremos mais da Leti Monteiro dentro de campo nos próximos jogos. Foi bem, ela foi bem. Foi a jogadora mais entrou e mudou. Assim, sabe, você vê, sabe, você vê que vai entrar e você espera algo. Foi a que mais fez isso comigo. Ela foi bem, e é aquela jogadora que quando tocou na bola, eu falei assim, essa menina é diferente. É diferente das outras ali que tinham para entrar e tecnicamente que eu falo mesmo. Não sei quanto ela custou, mas valeu. Valeu o preço. É uma jogadora que, nesse ritmo, vai virar titular em algum momento. E que bom que isso aconteça e que seja logo. Yaya, outra péssima, tem muito a melhorar. Foi ruim. Yaya foi muito ruim. A Yaya foi ruim. É a mesma coisa. Para mim, ela foi o mesmo nível ali da Juliette. E pior ainda, porque a Juliette já é muito mais velha e a gente sabe o que a Juliette pode entregar. Agora, o que a Yaya poderia entregar é muito mais preocupante ela ter uma atuação tão ruim do que, por exemplo, a Juliette. E a Yaya, eu estava conversando inclusive com uma amiga minha de torcedora de outro clube, estava falando assim, com uma visão de fora, é que a Yaya, desde que ela começou a carreira dela, é aquela jogadora de um campeonato. Ela joga um campeonato, ela vai jogar aquele campeonato bem. O restante esquece ela, porque ela perde completamente o foco durante o ano e não consegue render. E realmente tem sido muito isso, ela. A Yaya foi mal e o pior de tudo é que quem joga na posição da Yaya, quando vai mal, compromete o time inteiro. Então, é um mal que é nocivo para o time, sabe? Porque faz jogadores que não deveriam se preocupar com a marcação passarem a se preocupar, expõe a defesa de uma forma que a defesa não poderia se expor, uma defesa que está se entrosando ainda por cima. Então, não é um que foi mal o problema dela, foi mal o problema de todo mundo. Todo mundo se atrapalha por ela estar indo mal. E ela foi mal num nível assim de ter que repensar algumas coisas, sabe? Repensar, fazer um trabalho psicológico, talvez, conversar ali com a terapeuta do Corinthians, tipo, o que está acontecendo, porque é uma descendente muito grosseira na carreira, sabe? Das Olimpíadas para cá, é outra jogadora. E assim, eu acho que era caso de parar e pensar um pouquinho, tipo, o que está acontecendo comigo? Ariel, para mim, péssima também. Eu acho que pode melhorar e precisa melhorar, porque foi horrível. Se piorar, não sei nem se tem como. Foi ruim. O primeiro jogo já tinha sido ruim, esse último foi lastimável. E eu me sinto muito mal com os erros dela, porque eu fui uma das defensoras da Ariel, uma das pouquíssimas defensoras dela quando ela foi contratada. Então, assim, inclusive, quando ela jogava no São Paulo, eu não entendia por que ela era reserva. Hoje eu entendo. Então, assim, ela foi muito, muito, muito mal. De verdade, não consegui ter o fundamento básico de domínio, de passe e tudo mais, não tem como. É como a Tati falou, para piorar vai ser muito difícil. Ela foi mal a um ponto da gente celebrar o primeiro domínio certo dela com o São Paulo, né? Que foi quase gol, inclusive, né? Foi quase gol. Eu acho que a primeira grande chance do Corinthians foi aquele domínio de peito dela ali, que foi um chute fraco, né? Mas eu ainda acho que dá para melhorar. Dá para melhorar, mas ela tem que trabalhar, né? E ela não pode ser a solução dos nossos problemas. Ela tem que ser mais uma. Ela não pode ser a nossa centroavante que, sabe, a substituta da Jennifer, isso não existe.
Nem ela se vê como a substituta da Jennifer. Espero que o Piscinato também não a veja. A gente vai para a Robledo agora. Eu acho que ela foi regular. Eu acho que ela é isso aí. Eu acho que a gente esperava mais, mas infelizmente eu já aceitei que ela é essa mediana para ruim e vamos ter que aturar até o final do contrato. Não, ela foi ruim. A Robledo foi ruim. A Robledo me fez sentir muita saudade da Jaqueline. Muita. A Robledo, assim, gente, eu também. É só Bagre que eu sou defensora, aparentemente. Porque eu fui muito defensora dela, eu tinha muita esperança, muita fé nela e não rendeu. Eu achei, inclusive, que se ela não lesionasse, ela ia ter uma sequência boa e ia render, mas aparentemente não consegue. Aquele talvez seja o limite técnico dela. Tati, eu vou soltar sua mão nessa, infelizmente, viu? Porque foi regular, não. A gente falou muito ano passado isso, né? Não, porque a Robledo joga muito pouco, não, ela só entra no final, ninguém dá chance pra menina, ela precisa jogar mais tempo, né, pra poder mostrar o que ela sabe. Tá aí, ela mostrou o que ela sabe, não sabe nada. Muito mal, sabe? Pouca. Vai, pra não falar que não tem nada de ruim, ela tenta também. Ela até vai, tem uma iniciativa, mas, meu, a bicha só corre, sabe? Ela não consegue acertar as jogadas, ela comete muitos erros de decisão, sabe? E eu não sei se é imaturidade, eu não sei se é deficiência técnica mesmo, de repente, pode ser, sabe? O futebol brasileiro está muito à frente dos outros futebols do continente, né? Muitas vezes uma jogadora, pô, MVP da Colômbia. Chega aqui, é uma a mais, sabe? E a gente se ilude. Talvez seja o caso da Robledo. Às vezes o problema são as nossas expectativas, né? Andressa Alves, bom, mas eu acho que ainda tem que entregar mais. Eu acho que foi bom. Pra mim também, foi bom. Também. Só não vou aceitar, não vou me perdoar ainda. Me perdoar não, né? Não foi eu que fiz, mas não vou perdoar o Piscinato pelo banco dela contra o São Paulo. Não consigo entender, não consigo aceitar. Poderia ter sido diferente. Um golzinho ela guardava ali naquelas jogadas que a Ariel perdeu. Mas também ela entrou e não fez muito, né? Então Uma também tem bola. bastante. Ela tem bastante o que entrosar. Eu acho que o problema dela é esse ainda. Eu acho que pelo Então. menos uma bola ela dominava. Então, assim, Mas aí até eu. E você entendeu? Eu acho que no primeiro tempo, principalmente, a gente perdeu muitas chances de ataque porque a Ariel não conseguia dominar a bola. E ali, se fosse ela tinha dominado a bola e eu acho que ela tem a visão de jogo, a inteligência para passar a bola para outra pessoa. Se sairia o gol ou não, eu não sei. Mas com certeza a gente teria um desempenho um pouco melhor e um pouco mais de criação. Boa. Para adiantar, vou falar as três últimas, aí vocês já falam rapidinho das três. Vicky, Eudmila e Johnson. Vicky eu vou dar ruim, acho que eu espero mais dela, como eu já falei. Eudmila e Johnson achei bom e espero ver mais. Lete. Eu acho que a Vicky foi regular. Assim, eu espero muito da Vicky, mas também ao mesmo tempo não sei se eu espero tanto assim. Eu acho que eu já vi o teto, sabe? Ela não é mais aquela jogadora que. Ela vai ser decisiva e é isso que eu espero dela. E ela foi contra o Cruzeiro, contra o São Paulo não foi. Então eu vou dar regular. E foi contra o Grêmio também, ela foi bem, ela entrou bem. A Eudmila, ela me irrita no nível que ela me irrita demais. Mas, ao mesmo tempo, das nossas pontas, tirando a Jaqueline, que não sei se morreu, tá na Record, ela é a única que me dá um pouco de esperança de alguma coisa. Mas ela me irrita muito quando ela tá em campo. Mas, enfim. E a Johnson também espero um pouco mais. E faltou a Carol Nogueira, a gente esqueceu de pôr aqui. A Carol Nogueira foi ruim. Eu vou passar rapidinho, então a Vicky ruim, a Eude ruim, a Johnson não tem muito um corte, assim, uma amostra muito grande, então eu não consigo nem classificar ela, porque ela não teve uma minutagem suficiente para eu conseguir colocar ela em alguma dos patamares. Carol Nogueira, péssima, horrorosa. Sabe o que a gente pode colocar? Um nível aqui, além de ruim e péssima, um nível Juliette.
Eu acho que esse foi o nível Carol Nogueira. Do céu. É, é isso. O que dizer, né? Depois disso. Pô, Johnson, queria mais tempo para Johnson também, realmente. Eu acho que o tempo que a gente está dando para Carol Nogueira, a gente não, né? O Piscinato. Dá para Johnson, sabe? Manda ela para a área lá, sabe? Tenta pegar uns rebotes, sei lá, qualquer coisa assim. Mas já vai ser melhor, sabe? Carol Nogueira não tem como não, infelizmente. E vi que é aquilo das expectativas que a gente já tinha falado. Entra um pouco na questão da Duda, né? De o que ela fez, o que a gente acha que ela poderia fazer, o que a gente já viu ela fazer. Acho que a questão mais da Vicky é o que a Leti comentou de às vezes ela não precisa ser tão participativa, né? A Vicky não precisa necessariamente participar do jogo, ela precisa fazer gol. E às vezes é isso que ela faz mesmo. Tipo, a bola sobra nela, ela faz. Mas e aí quando não sobra, né? Esse é o ponto. Então acho que ela foi regular também. Ludmilla, não é demais. Boa, Carol Nogueira, eu sigo aí com os seratores, péssima. Mas então é isso, Fiel. Vamos torcer aí para essa maré de azar e de perda de títulos ter acabado com a Supercopa. A gente feche esse portal que se abriu e a gente encontra aí o caminho dos títulos no resto da temporada. Ainda tem 4 títulos para a gente ganhar, não tá nada perdido. E é isso, fiquem ligados que durante a semana a gente vai falar sobre o Brasileirão que começa aí na segunda-feira para o Corinthians, aqui no Brabascast. Valeu pela audiência e não se esqueçam de acompanhar o portal também nas redes sociais para ficar por dentro de tudo. Vai, Corinthians!